Nós chegamos ao final de mais um bloco. Penso que tudo está sendo explicado para que todos que estejam nos ouvindo possam entender tanto o que o senhor Daniel está explicando, quanto o apóstolo Deltamar, para que por si só possam analisar o que está sendo dito aqui, o que está sendo debatido, para que tire suas próprias conclusões. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar o quarto bloco. E nesse bloco, quem começará perguntando é o senhor Daniel. Senhor Daniel, você, a partir de agora, terá 2 minutos para fazer uma pergunta ao apóstolo Deltamar. O tempo está com você. O senhor compreendeu? O senhor me ouviu, senhor Daniel? De acordo com as escrituras, de acordo com a regra áurea das escrituras, né? A regra áurea da interpretação bíblica, a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é a nossa regra. O senhor mencionou Martinho Lutero, né? No começo. Martinho Lutero tratou essa questão dos 5 solas. Sola a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus e somente Cristo. São esses 5 solas. A regra áurea da interpretação bíblica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, diz: e fale 2 ou 3 profetas e outros julguem. Se existe a razão para julgar algum profeta, isso significa que existe uma regra reguladora, princípio regulador de culto. Inclusive, eu posso mencionar também, né, mais uma vez, Romanos capítulo número 12, versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi, né, a profecia seja ela na medida da fé. E essa faz sentido de ser um princípio regulador de culto. Por isso, se um profeta recebe alguma mensagem, né, ele deve ser julgado com base de regulador. Né? Nessa questão, onde se encaixa o profeta Cacau Filipe nas Escrituras, na Bíblia? Mostra para mim. Essa é a sua pergunta, senhor Daniel? Inclusive, está rolando? Atos, capítulo de número 17, verso 11, diz que Paulo louvando os bereanos por eles usarem esse método de escritos para ver se o que está dizendo havia... Eu quero a base bíblica de Cacau Filipe nas Escrituras. É isso que eu quero. Ok. Apóstolo Deltamar, o senhor ouviu bem a pergunta do senhor Daniel? Sim, eu ouvi. Ok. A partir de agora, você tem 7 minutos para a sua resposta. O tempo está com você. Ok, muito obrigado. Então, eu gostaria de responder para o senhor Daniel que Cacau Filipe é um profeta mensageiro, assim como os profetas da Bíblia. E ele recebeu um chamado, uma comissão autêntica de um anjo celestial em 24 de abril de 1993. E como eu estava falando sobre os requisitos de um profeta, esse profeta chamado Cacau Filipe veio para dizer que ele é o cumprimento de Mateus 25:6. Disse Jesus: à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao seu encontro. O profeta Cacau Filipe é o cumprimento de Mateus 25:6, a voz que clama à meia-noite e desperta as virgens adormecidas e cansadas. A mesma meia-noite de Marcos 13:35. Também o profeta Cacau Filipe está nas Escrituras em Apocalipse 12:14, assim bem como Apocalipse 19, do 11 ao 17, dentre outras profecias. Então, todos aqueles que quiserem saber qual o ministério do profeta Cacau Filipe e todas as profecias sobre ele, pode acessar o livro do profeta pelo Play Store e você baixar o livro. Mas, senhor Daniel, a resposta para a sua pergunta é: o profeta Cacau Filipe está em Mateus 25:6, Apocalipse 12:14. Eu gostaria de voltar nos pontos anteriores, que o senhor Daniel estava falando sobre sacerdote, assim por diante. Eu respondi a pergunta do senhor Daniel, depois ele pode argumentar em cima disso. Senhor Daniel, o senhor estava falando aí que eram os sacerdotes quem estabelecia os sacerdotes. Você pode me dar uma referência bíblica como que isto era assim?
Diga-nos uma referência bíblica onde os sacerdotes era quem estabelecia os sacerdotes. Só uma. Então, eu penso que o senhor Daniel não está me ouvindo bem, porque ele afirmou aqui que eram os sacerdotes, quem estabeleceu os sacerdotes. Eu vou perguntar, senhor Daniel, quem estabeleceu o pai do sacerdócio, Arão? Não foi Moisés, sim ou não? Senhor Daniel, o senhor está ouvindo bem o apóstolo Tamar? Não, a pergunta é quem estabeleceu o Arão? Foi Deus, Jeová, ou foi Moisés? Ele não vai responder, mas vamos lá. Eu ia perguntar, mas eu não vou mais fazer pergunta ao senhor Daniel. Ele demora muito a responder, talvez seja a conexão. Foi Moisés quem estabeleceu o Arão, senhor Daniel. Deus disse a Moisés, aí vem Arão, teu irmão, estabeleça-o como seu profeta. Foi as mãos de Moisés quem consagrou o Arão. Foi as mãos de Moisés quem consagrou os 5 filhos de Arão. Foi as mãos de Moisés quem consagrou os 70 anciões. Agora, como que o senhor vem aqui para dizer que são os sacerdotes quem estabelece sacerdote? Eu poderia perguntar, não precisa responder, eu vou responder. Quem foi que estabeleceu a tribo de Levi para ser os sacerdotes? Não foi o profeta Josué? Quem foi que estabeleceu os apóstolos de João Batista, entre eles Apolo? Não foi João Batista, o profeta? Quem foi que estabeleceu... Não, senhor. Quem estabeleceu os apóstolos de João Batista foi João Batista. Quem estabeleceu a tribo de Levi foi Josué. Tudo que o profeta faz é Deus por meio dele. É Deus e um profeta. Quem estabeleceu os 12 apóstolos foi Jesus de Nazaré, o profeta mensageiro. Quem estabeleceu os discípulos de Paulo, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas, para irem pregar sua mensagem foi Paulo. Quem estabeleceu Filipe Melânquito? Foi Jesus de Nazaré também? Foi algum sacerdote? Foi Martinho Lutero, o profeta mensageiro do século XVI. Então, o profeta mensageiro é quem deve estabelecer. Eu fiz a pergunta, o senhor não respondeu, mas todas as pessoas que conhecem a Bíblia sabem que Levíticos 8, Levíticos 9, quem estabelece o sacerdote é o profeta mensageiro. E quando o senhor diz que Deus foi o primeiro profeta, bem, ao nível da humanidade, ao nível dos homens, o profeta deve ser um homem de carne e osso. Todos os profetas eram de carne e osso. Nenhum profeta era espírito. Enoque era um homem de carne e osso. Adão, um homem de carne e osso. Moisés, Elias, Sofonias, Abacuque, Jesus de Nazaré, Paulo, todos os profetas, eles não eram espíritos aqui na terra, mas eram homens vivos de carne e osso. Ao nível dos homens, o profeta, senhor Daniel, é um homem vivo de carne e osso. Eu vou fazer uma pergunta de novo para o senhor. Eu gostaria que o senhor me respondesse. Se Jesus é o profeta, como o senhor disse no início, você é discípulo de Jesus de Nazaré? Sim ou não? Eu não entendi a sua pergunta. Eu vou perguntar novamente. Você disse no começo que Jesus era o profeta hoje, quando eu te perguntei. Você disse, é Jesus o profeta. Se Jesus é o profeta, você é discípulo de Jesus? Sim. Eu não ouvi. Ele respondeu, irmão Eli? Não, o senhor respondeu, senhor Daniel? Se o senhor respondeu, não chegou a resposta. Você pode responder de novo? Sou discípulo de Jesus. Sou. Tá. Já que você é discípulo de Jesus, você pode nos dizer de quem era o galo? Eu sou discípulo de Jesus. Escute, se você é discípulo de Jesus, você pode nos dizer de quem era o galo que cantou quando Pedro traía Jesus? Você não pode responder, não é? Porque você não estava lá. Você é discípulo de um homem que nem conhece. Claro que eu posso. Então responda, de quem era o galo lá que... O contexto bíblico, ele prova. Prova o quê? De quem era o galo que... Você não vai responder, mas quero fazer outra pergunta. Se você é discípulo de Jesus de Nazaré, qual era a cor da túnica de Jesus, senhor Daniel? Qual era a cor da túnica de Jesus? Era branca, era preta, era marrom, era vermelha? Que cor era a túnica de Jesus? Não faço ideia. Mas você é discípulo de Jesus de Nazaré. Como que você é discípulo de um homem? Você não sabe como que esse homem se veste. Olha, senhor Daniel, todas as pessoas que estão assistindo, as pessoas sabem que isso é um abuso de linguagem. Ninguém poderia dizer hoje que é discípulo de Noé. Ninguém pode dizer hoje que é discípulo de Moisés. Os judeus, em João 9, versículo 28,
diziam lá, nós não somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Moisés. 800 anos depois, eles diziam que eram discípulos de Moisés. 2000 anos depois, as pessoas estão aqui dizendo que são discípulos de Jesus. Para alguém ser discípulo hoje, deve ser discípulo do profeta Cacô Filipe. O resto, isto é uma loucura e um abuso de linguagem. Ok. Então, senhor Daniel, a partir de agora, o senhor está me ouvindo bem, senhor Daniel? Sim. O senhor está me ouvindo bem? Então, você terá 7 minutos para a sua réplica. Estou. A partir de agora, o tempo está com você. Ok? Tá ok. Tá ok. Bom, senhor Deltamar, as perguntas que o senhor me fez é, no mínimo, infantil demais. Desculpa, assim, a expressão, mas que uma pessoa não é discípulo de Jesus pelo fato de não conhecer a cor das vestes, a cor das roupas, o galo que cantou. Olha, é inadmissível essas ideias, porque, anteriormente, o que leva a uma interpretação bíblica, ou melhor dizendo, uma profecia bíblica, é estudar, aprofundar. Jesus disse, vocês errais por não conhecer o poder de Deus, nem examinar as Escrituras. Como se aproximar de Deus? Nós temos a revelação universal, Deus se revelando com isso, e a revelação especial, Deus se revelando através das profecias. E essas profecias é uma regra, é um princípio regulador de culto. Uma pessoa pode chegar simplesmente aqui e dizer que ouviu um anjo falar. Inclusive, eu gostaria de ler aqui, em Colossenses, capítulo de número 2, e versículo de número 16, que diz assim, a seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, lua nova, os sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ninguém vos domine a bel prazer com o pretexto de humildade, culto aos anjos, metendo em coisas que nunca viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não estando ligado no cabeça, a qual todo o corpo provido e organizado, juntas e ligaduras, vai crescendo para aumento de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, que em Colossenses havia pessoas que julgavam-se verdadeiros apóstolos, verdadeiros discípulos de Jesus. Por que a razão? Quando perguntava-se a razão, olha, qual a razão que leva a crer ser de fato verdadeiros profetas? Qual a razão? Eles usavam o legalismo. Eles diziam, olha, um anjo desceu do céu, um espírito me falou, eu recebi um chamamento, eu recebi um anjo que chegou. A maioria das seitas dos sectários da modade atualmente não é coisa nova, são velhas heresias ressuscitadas que surgiam no meio da igreja, pessoas que fugiam desse padrão de medida que as escrituras estabelecem como princípio regulador de culto. Inclusive, quando falando-se em sacerdócio, nós vamos ter Deus pedindo como ele quer ser cultuado, quais os utensílios que devem ser levados ao tabernáculo, ao mishkan, a menorá. Ele pede como deve ser o óleo da sagrada unção, como deve ser as especiarias, como devem ser os perfumes. Ele exige como deve ser cultuado. O Novo Testamento, inclusive, fala sobre isso, que o culto não deve ser prestado com gritaria, com histerias, esses cultos que nós vemos nos movimentos pentecostais e nos movimentos neopentecostais, inclusive entre aqueles que se dizem ter visões, visagens, profecias e revelações que veio do além. Coisas que não vêm seguindo a regra áurea, que é o princípio regulador das Escrituras. A Bíblia estabelece esse princípio, que o profeta deve seguir esse padrão. As profecias são
Mistérios que estavam ocultos no passado. E os apóstolos traz luz e compreensão e entendimento a esses mistérios que estavam ocultos no passado. A função do apóstolo é trazer luz e compreensão a esses mistérios que estavam ocultos no passado. Agora, com relação a Caco Philip, eu não vejo base alguma nas Escrituras para o ofício extraordinário de profeta mensageiro, Caco Philip. Por quê? Nós não sabemos qual é a mensagem que ele tem. Qual é a mensagem que Caco Philip tem? Né? Qual a mensagem que ele traz ao seu público? As pessoas que estão aguardando a mensagem do profeta vivo do nosso tempo. Um profeta bom é profeta morto, meu irmão. Profeta bom é profeta morto, profeta vivo. Está aqui, número 2, e versículo de número 18. Ninguém vos domine ao bel prazer, se metendo em coisas que nunca viu. Estão inchados em sua compreensão. Eles não estão ligados ao cabeça que é Cristo, que vai crescendo juntamente como juntas e medulas. Está aqui nas Escrituras. Tudo isso que o Senhor está me falando. Por isso digo que não existe base para esse ofício extraordinário de profeta para os dias de hoje. Não existe base para Caco Philip ser um profeta mensageiro nos dias de hoje, trazendo uma mensagem nova. Todos os apóstolos e profetas trouxeram mensagens que estavam ocultas no passado. Trouxe esclarecimento e compreensão a mistérios que estavam ocultos, mas nunca traziam coisa nova. E a única coisa nova que eles tinham para trazer era que Cristo haveria de dar a sua vida na cruz do Calvário em remissão do nosso pecado, como propiciação, expiação e justificação. Essa é a mensagem. A mensagem é a salvação, é a remissão. É Deus redimindo o seu povo através de seu Filho. Deus decidiu ser glorificado no nome do Filho. O Filho disse, eu não vim falar de mim mesmo, eu não vim dar testemunho de mim mesmo. Se outro vier dando testemunho de si mesmo, vocês vão abraçar. Ou seja, o próprio Filho do Eterno disse isso. E Caco Philip dá testemunho a não ser de si próprio. Caco Philip dá testemunho de si mesmo. E muitos têm abraçado aquele que dá testemunho de si próprio. Foi o que Jesus falou nas Escrituras. É uma das profecias escatológicas. Eu passo a minha vez agora. Ok. Então, vamos agora para a tréplica, né? Esse é o quarto e último bloco. Gostaria de dizer aos participantes que, quando terminar este último bloco, eu vou fazer algumas perguntas a vocês e vou fazer a mesma pergunta aos dois para que vocês dêem as suas explicações do entendimento para que as pessoas que estão assistindo possam ter as suas conclusões. Apóstolo Tamar, você tem 5 minutos para a sua tréplica para finalizar esse quarto bloco. O tempo está com você. Ok, muito obrigado. Então, essa expressão do senhor Daniel, que profeta bom é profeta morto, isso é porque a humanidade caminha com espírito de sapo. Lá no tempo de Noé, eles não queriam Noé vivo. Eles queriam outro profeta do passado. No tempo de Moisés, eles não queriam Moisés vivo. No ano 33, eles não queriam Jesus vivo. E eles diziam lá, o profeta bom é profeta morto. No tempo de Paulo, eles não queriam Paulo vivo. Eles queriam os profetas mortos. Isso é porque a humanidade caminha com o espírito de sapo, de Apocalipse 16, 13 e 14. E os olhos do sapo estão sobre a sua cabeça e permite ele olhar para os túmulos dos profetas mortos e olhar para frente aquilo que Deus ainda irá fazer. Mas os filhos de Deus sempre caminharam com o profeta vivo. Se eu perguntasse ao seu Daniel, diga-me qual foi o tempo que Deus guiou seus filhos na terra, a não ser por um profeta. Ele não pode mostrar, assim como ele não pode mostrar as outras coisas. Por exemplo, Samuel, capítulo 8, versículo 7, diz que Samuel era o guia do povo de Israel. Assim como Samuel, capítulo 7, versículo 5, diz que Samuel, ele era o juiz do povo de Israel. Quando foi que Deus guiou os seus filhos na terra sem um profeta? Nunca aconteceu. Quando o Elias sai de cena, Deus deixa Eliseu como profeta. Quando Moisés sai de cena, Deus deixa Josué como profeta. Sim, um profeta após o outro. E quando o senhor Daniel está a citar os livros da Bíblia, textos da Bíblia, de quem são esses livros, senhor Daniel? São dos profetas.
De quem são os versículos que você lê, senhor Daniel? São dos profetas. Agora, se Deus teve profetas no passado e Jesus Cristo prometeu enviar profetas, por que a humanidade não quer um profeta hoje? Eu não sei. Por que a humanidade quer pastor? Por que eles querem bispo, evangelista, papa e assim por diante? Mas eles não querem o profeta que Deus, em sua soberania, nos enviou. Hoje, o profeta de Deus é o profeta Cacó Filipe. Quando o senhor Daniel diz que um profeta não vem para trazer algo novo, eu não sei do que ele está falando. Porque eu poderia perguntar quantas vezes Isaías repetiu a mensagem de Moisés? Quantas vezes Isaías, pelo menos, citou o nome de Moisés? Quando foi que Jeremias citou a mensagem de Moisés ou o nome de Moisés? Um profeta não vem para repetir o que o outro já disse. Senão, não teria necessidade de escrever um outro livro. E Paulo disse em Gálatas 1, versículo 11 em diante, que o que ele vinha pregar, o que ele estava pregando, era a revelação que ele havia recebido de Jesus Cristo. Ora, senhor Daniel, todo mundo sabe que revelação é aquilo que a humanidade não sabe. Eu não vi uma voz com palavras humanas, mas eu vi uma voz com a revelação de Jesus Cristo. Disse Paulo, o que eu vos prego é a revelação de Jesus Cristo. Um profeta é como um cientista, ele tem que trazer algo para a humanidade. Quando o senhor Daniel disse lá no bloco anterior que o canon está fechado e que o livro do profeta Cacó Filipe não pode estar junto com o livro de Apocalipse, ora, senhor Daniel, quem mandou fechar o canon? Foi Deus que mandou fechar o canon? Qual foi o profeta, qual foi o apóstolo que disse que o canon tinha que ser fechado? Você deveria responder essas questões. Foi Deus que mandou fechar o canon do Antigo Testamento em 39 livros? Se foi, por que Deus não pediu, então, para colocar o livro do profeta Jazé? Cadê o livro do profeta, o livro dos Atos de Salomão? Por exemplo, o profeta Jazé, Josué 10, 13 fala sobre ele. Cadê o livro dos Atos de Salomão? 1 Crônicas 29, 29 fala sobre ele. Cadê o livro do profeta Gade? 1 Crônicas 29, 29. Cadê o livro do profeta Semaias, do profeta Dido, do profeta Jeú, do profeta Aías? Senhor Daniel, se foi Deus que mandou fechar o canon, e esses outros livros de profetas não entrou na Bíblia por quê? E todos os profetas que Jesus Cristo disse que enviaria para a terra, de acordo com Mateus 23 e Lucas 11, 49. Cadê o livro do profeta Antípas, do profeta Policarpo, do profeta Irineu? Cadê o livro do profeta John Wycliffe, John Hus? Cadê as teses de Lutero que não está nessa Bíblia? Quando ele diz estas coisas, eu não entendo. Isso é porque o diabo ensinou falsidade para as pessoas antes do profeta vivo. Se eu ainda tiver tempo, eu gostaria ainda de dizer que a Bíblia não explica a Bíblia. Se tem algum segredo na Bíblia, senhor Daniel, ou algum segredo fora da Bíblia, as próprias Escrituras, de acordo com o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Bíblia não explica a Bíblia, não, senhor. E também em Apocalipse 10, 7 diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que é o nosso tempo, os segredos de Deus seriam revelados como ele havia anunciado aos seus servos, os profetas. Os segredos de Deus são dados aos profetas. É os profetas que explicam aquilo que a humanidade não sabe.